ele toca sobre as feridas. Eliseu não tocou porque não é ele que cura, mas Jesus é aquele que cura, então ele sim, ele toca. Ele toca para que entendam, sim, sou eu. Sou eu aquele que vim para os enfermos. Sou eu aquele que veio para trazer a cura completa. E Jesus não faz nada pela metade. A cura, quando acontece na nossa vida, ela é completa. Ele não quer curar somente o nosso corpo, mas Ele quer curar também os nossos afetos, a nossa alma, a nossa espiritualidade. Jesus, Ele quer nos curar por inteiro. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, não vou me alongar muito, espero. Irmãos, na liturgia de hoje, nós vimos que o tema central é a cura. Hoje a igreja celebra o Dia Mundial de Oração pelos Enfermos. E nós vimos na primeira leitura, Naamã indo visitar Eliseu. Naamã era um homem importante, ele tinha lepra. Então era considerado um homem impuro. E ele vai até Eliseu porque era um homem conhecido, um profeta de Deus, para que pudesse rezar na esperança de que Eliseu tocasse sobre ele e a enfermidade pudesse sumir, desaparecer. Diz que Naamã, ele vai ao encontro de Eliseu e quando chega avisam: olha, Naamã está aqui, é um homem importante. Ele está com lepra, ele pediu que vai e cure esse homem. Aí Eliseu diz assim: vem aqui. Pegou o mensageiro dele e falou assim: vai lá e manda ele se banhar no Rio Jordão, ele vai ficar curado. O mensageiro vai e comunica para Naamã. E Naamã fica revoltadíssimo. Como assim? Ele não veio nem perto de mim. Ele nem olhou para mim. Como que se esse homem, se ele fosse profeta de verdade, ele viria até mim, tocaria sobre as minhas feridas e eu ficaria curado? Eliseu já queria deixar claro ali para Naamã algo que eu e você precisamos entender. A cura vem de Deus. De Deus. Nós temos uma mania de achar que se um dia eu for na missa do padre tal, eu sei que eu ficarei curado. Se um dia o fulano de tal colocarem, pôr as mãos sobre mim, eu ficarei curado. Eu preciso ligar para o diácono tal, para o padre tal, para o pregador fulano, para que ele venha e reze por mim, porque olha, eu confio tanto na tua oração, porque eu sei que a tua oração é tão forte. E nós acabamos condicionando as bênçãos de Deus, as graças de Deus, a pessoas, a homens, e não mais a Deus. Como se Deus falasse: quem está pedindo? Ah, foi fulano, então eu vou mandar. Quem pediu agora? Ciclano. Não, esse não. Eu não vou curar porque foi esse aqui. Eliseu já quis deixar claro. Ele era um profeta, mas a graça vem de Deus. E isso precisa ficar claro no nosso coração. E aí agora a gente volta o nosso olhar para Naamã. Naamã, ao receber essa mensagem, ele fala: como assim? Será que os nossos rios não são tão melhores do que os rios daqui? Porque eu tenho que me banhar nesse rio e só isso eu vou ficar curado?
Sabe aquele que quando vai no médico, o médico faz todos os exames e fala assim, olha, parabéns, sua saúde está muito boa. E a pessoa vai embora revoltadíssima. Como assim? Gastei uma fortuna fazendo exames. E o médico vai dizer que eu não tenho nada? Isso é um absurdo. E a gente fica revoltado porque o médico disse que nós não temos nada. Parece que a gente quer dificuldade. A gente quer passar trabalho. E aí Naamã ele fica, como assim? Quer dizer então que a minha lepra, a minha impureza, se eu tomar banho num rio, eu vou ficar curado? Aí a voz da sabedoria fala através de um dos seus servos. Mas Senhor, se ele te mandasse fazer algo difícil, você não faria? Ele disse, é verdade. Naamã foi, tomou banho naquele rio e ficou curado. Glória a Deus, confirmou aí, ó. E ele ficou curado. Entenda, meu irmão, minha irmã, que às vezes a cura que nós precisamos para a nossa casa, ela acontece no dia a dia. É lá na minha casa, quando eu faço da minha casa um ambiente de pessoas que cuidam uns dos outros, a cura acontece. Ah, na minha casa, diácono, eu preciso que vá lá rezar pela minha casa. Minha casa está pesada. Aí eu pergunto, é de alvenaria ou de madeira? Não, é alvenaria. Então é por isso, é pesado mesmo. Concreto, ferro, pesa mais. Não, minha casa está muito pesada. Não, vai lá rezar pela minha casa porque, olha, todo mundo briga com todo mundo. Eu falei, não é bênção que vocês merecem, é uma surra. Não é oração, merece o quê? Merece uma surra. Uma surra de Bíblia. Para nossa casa ser um lugar onde a gente não briga mais, o que a gente tem que fazer? Parar de brigar. Simples. Ah, mas só isso parece um absurdo, né? Vocês estão olhando com a mesma cara de Naamã para o servo. A mesma cara de Naamã para o servo. Tá aqui, ó. Ah, tá bom, é tão simples assim. Naamã falou a mesma coisa. É simples assim a minha cura. Esse é o nosso problema. A gente acha que tem que vir algo extraordinário para que as coisas aconteçam na nossa vida. E a cura acontece no dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Quantas pessoas que vivem uma carência afetiva extraordinária. Necessidade de abraço, necessidade de toque, necessidade de um olhar, necessidade de uma palavra, necessidade de se sentir amado, cuidado, querido. Como se cura isso? Entendendo que nós temos um Deus que nos ama ao extremo. Ao extremo. E todas as vezes que eu me sentir sozinho, eu tenho que lembrar, peraí, ele também se sentiu sozinho. Mas ele não abandonou o projeto que existia na vida dele. Nós precisamos permitir que o Senhor nos cure nas pequenas coisas do dia a dia. Senão, meus irmãos, se nós não estamos preparados para aquilo que é simples, nós nunca experimentaremos o extraordinário. Nunca. Quer ver como vocês sabem? É bíblico. É bíblico, hein? Todo mundo decorou esse versículo. Só que virou ditado popular. Se sou fiel no pouco, ele me confiará. Todo mundo sabe, mas ninguém quer ser fiel no pouco. A gente quer o mais. Senhor, manda um pouquinho mais. Se nós formos fiéis às pequenas coisas do dia a dia, o Senhor nos confiará grandes coisas. Agora, se nós não sabemos ser fiéis e valorizar, agradecer a Deus pelo pouco que nós temos, como que nós vamos ser fiéis nas coisas grandiosas? Nunca será o suficiente. Se nós não valorizamos as pequenas coisas, nós podemos ganhar coisas extraordinárias. Nunca será o suficiente. Sempre vai existir um vazio, porque nada nos preenche, nada nos completa. E aí nós vimos no Evangelho falar sobre uma cena que não poderia ter acontecido, hein, gente? Não era para acontecer. Um leproso, coitado, escutando 2 vezes minha homilia. Olha, você estava de manhã lá na ponta, né? Um leproso se aproximando de Jesus. Os leprosos, eles tinham que ficar distantes, afastados, porque eles eram impuros. E se alguém se aproximasse deles, eles tinham que gritar, cuidado, eu sou impuro, cuidado. Ele não poderia se aproximar de ninguém. Aí acontece outra barbaridade que não poderia acontecer.
Jesus vai e toca no homem leproso. Ele tinha que fazer todo o ritual de purificação, parar de frequentar o templo até sair, né, até ele completar o rito de purificação, tudo. Mas, meus irmãos, ainda bem que Jesus não trabalha com as nossas regras. Jesus, ele supera tudo para ir ao encontro daqueles que ele ama. Jesus, ele supera tudo para poder trazer um filho que está afastado de volta para o centro. E aí Jesus, ele não se preocupa. Ele não se preocupa. Ele toca sobre as feridas. Eliseu não tocou porque não é ele que cura. Mas Jesus é aquele que cura. Então ele sim, ele toca. Ele toca para que entendam, sim, sou eu. Sou eu aquele que vim para os enfermos. Sou eu aquele que veio para trazer a cura completa. E Jesus não faz nada pela metade. A cura, quando acontece na nossa vida, ela é completa. Ele não quer curar somente o nosso corpo, mas Ele quer curar também os nossos afetos, a nossa alma, a nossa espiritualidade. Jesus, Ele quer nos curar por inteiro. Porque, meus irmãos, de que vale para nós? Diz a palavra que um dia, na presença de Deus, vale mais do que tantos outros longe dele. De que vale viver uma vida, viver 100 anos longe de Deus, sem experimentar desse amor, do que valeria para nós. Nós nos preocupamos com a cura do corpo e temos que nos preocupar, amém? Temos que nos preocupar também com a cura do corpo, mas a palavra nos garante: é melhor para o homem entrar no céu faltando um olho do que com os dois pegar o elevador que só desce. Estou traduzindo, né? É preciso cuidar da nossa espiritualidade e pedir para que Jesus nos cure por inteiro. Quando a gente se aproxima quando a gente vai ao médico, né? Hoje eu até contava lá, né? Entreguei uma pessoa lá. Semana uma senhora falou para mim, né, que ela foi ao médico. E aí ela voltou, ela falou assim, o médico perguntou pra mim, onde tá doendo? E aí eu comecei a falar, dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. Aí chegou uma hora que o médico falou pra ela assim, calma senhora, deixa um pouquinho pra próxima consulta. Eu não vou conseguir resolver tudo de um dia só. A diferença é que esse médico era o médico dos homens. Agora Jesus, ele é o médico dos médicos. Aquele que fala onde dói. Ele diz, ei filho, filha, onde dói? Onde dói? E aí nós podemos falar para ele, Senhor, dói no corpo, mas dói muito mais na alma. Dói muito mais na área da afetividade. Dói muito mais aqui. O Senhor, ao contrário deste médico, o Senhor diz, então hoje eu irei te curar. Senhor, se queres, tem tudo isso. Mas se queres, tu tens poder para curar-me. E Jesus responde o que para aquele leproso? Eu quero. Fica curado. E diz a palavra que imediatamente ele ficou curado. Entenda, Jesus, ele não resiste a um coração sincero. Jesus, ele não resiste a um coração profundamente apaixonado por ele. E se for para o nosso bem e principalmente para a nossa salvação, ele o fará. Ele o fará. Agora, se for para a nossa perdição, é melhor entrar no céu faltando o olho do que com os dois ir para o inferno. O nosso Deus é aquele que diz, pedis e recebereis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, se abrirá. Que nós possamos ter essa coragem, essa ousadia deste homem leproso que reconheceu as suas feridas. Importante. Nós precisamos reconhecer as nossas feridas, as nossas dores, para que daí sim Jesus possa curá-los. Se nós não reconhecermos as nossas fraquezas, não existe o que Ele possa fazer. E ao reconhecer as nossas feridas, as nossas lepras, ter a ousadia de ir ao encontro de Jesus e falar, Senhor, se queres, tu tens poder para curar-me. E ter a confiança de que aquilo que for para a nossa salvação
para o nosso bem, Ele realizará. Amém?